Olha, a gente sabe que passar por uma doença grave é uma barra. Não mexe só com a nossa saúde, mexe com o bolso, com o emocional, com tudo. Mas em meio a tanta coisa, existe um direito que pode dar um fôlego financeiro muito importante e que, acredite, muita gente ainda não conhece. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, a resposta para essa pergunta é um grande e sonoro sim. Existe uma lei pensada exatamente para isso, para proteger aposentados, pensionistas e militares da reserva que estão enfrentando uma batalha pela saúde. Vamos entender direitinho como esse direito funciona e, o mais importante, como você pode ir atrás dele. Bom, o ponto de partida de tudo isso é uma lei, a Lei número 7.713, lá de 1988. Mas, olha, é fundamental a gente entender que essa lei é muito mais do que só um desconto no imposto. Ela é, na verdade, uma ferramenta de justiça social. Ela foi criada para proteger a dignidade das pessoas no momento de grande fragilidade. E essa frase do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, resume a ideia perfeitamente. O que ela está dizendo em bom português é o seguinte: o objetivo não é dar um presente, é aliviar o peso dos impostos para que a pessoa tenha mais dinheiro para bancar o tratamento e para viver com dignidade. É o Estado reconhecendo que sim, uma doença grave custa caro. Certo. Mas então, quem exatamente pode pedir esse benefício? Para ter o direito, não basta ter só um dos critérios. A lei é bem clara. Você precisa cumprir 2 requisitos ao mesmo tempo. Vamos ver quais são. Então, a regra é essa e ela é cumulativa. Primeiro, você precisa já estar recebendo um benefício de aposentadoria, pensão ou ser militar da reserva ou reformado. Uma pessoa que ainda trabalha, mesmo que tenha doença, não consegue a isenção sobre o salário, ok? E o segundo ponto, ter o diagnóstico de uma das doenças que estão na lista específica da lei. Que lista é essa? Vamos dar uma olhada. A lista está aí na tela. Ela é bem específica e inclui condições sérias como câncer, que é a neoplasia maligna, doenças do coração, Parkinson e um detalhe muito importante, até cegueira de um olho só, a chamada cegueira monocular, dá direito. E outra coisa fundamental, não importa se você descobriu a doença depois de já estar aposentado, o seu direito vale do mesmo jeito. Agora, um conceito importante: rol taxativo. O que é isso? Pensa na lista de doenças como se fosse uma lista de convidados de uma festa. Se o nome não tá lá, em teoria, não entra. A justiça não pode criar uma doença nova para a lista. Mas, e aqui que tá o pulo do gato, os juízes podem interpretar o que significa cada item da lista. Por exemplo, a palavra Alzheimer não está escrita na lei, mas a justiça já entende que o Alzheimer se encaixa no conceito de alienação mental. E por isso, quem tem Alzheimer também tem o direito. Ok, você viu que se encaixa nos requisitos. E agora, qual o próximo passo? Basicamente, existem 2 caminhos que você pode seguir. Um é o administrativo, que é pedir direto no INSS ou no órgão que te paga. O outro é o caminho judicial. E olha, a escolha entre um e outro é super estratégica e pode mudar completamente o resultado. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. Pensa comigo, no caminho administrativo, eles geralmente exigem um laudo de um médico do serviço público, um laudo oficial que nem sempre é fácil de conseguir. Já na justiça, o laudo do seu médico particular, aquele que te acompanha, vale e muito. Outro ponto, o órgão público pode negar se você não tiver sintomas hoje. A justiça já entendeu que isso não importa. E o melhor de tudo, na justiça você resolve tudo num processo só. Pede para parar de pagar o imposto agora e também já pede a devolução do que pagou no passado. Muitas vezes dá para conseguir uma liminar e suspender o desconto rapidinho. E por que o caminho da justiça é tão mais vantajoso? É por causa de algumas decisões do STJ que funcionam como verdadeiras chaves mestras. Elas destravam o seu direito passando por cima daquelas barreiras que a burocracia adora colocar. Vamos conhecer as 2 principais. A primeira chave é a súmula 598. O que ela diz é simples e poderoso. O juiz não precisa de um laudo oficial. O que importa é provar que a doença existe. Se você tem laudos, exames, relatórios do seu médico de confiança, isso já é prova mais do que suficiente. Essa decisão te dá liberdade, te tira da dependência de um único tipo de documento. A segunda chave mestra é a súmula 627. E essa aqui, gente, é uma virada de jogo, especialmente para quem luta ou lutou contra um câncer. Ela diz que a isenção continua valendo mesmo que a doença esteja controlada em remissão, sem sintomas aparentes. Por quê? Porque a justiça reconhece que a pessoa continua precisando de acompanhamento, de exames e vive com o risco da doença voltar. Então o direito não acaba só porque os sintomas sumiram. E juntando tudo isso, a gente chega numa conclusão que é a mais importante de todas. O seu direito à isenção não começou no dia que você pediu, nem no dia que o laudo foi feito.
Ele nasceu lá atrás, no exato momento em que o médico te deu o diagnóstico. É a partir daquela data que o imposto começou a ser cobrado de forma indevida. E é por isso que você pode olhar para trás e pedir esse dinheiro de volta. E isso nos traz para a parte, digamos, mais interessante do processo. Conseguir a isenção não é só para parar de ter o desconto daqui para frente. É também sobre recuperar o dinheiro que foi descontado do seu benefício sem necessidade, desde que a doença foi diagnosticada. Só tem uma regra de tempo para isso, tá? A lei permite que você peça de volta tudo que foi pago de imposto nos últimos 5 anos. Esse prazo de 5 anos começa a contar do dia em que você entra com a ação na justiça. É por isso que é importante não deixar o tempo passar. Vamos ver essa linha do tempo para ficar bem claro. Primeiro, a data do diagnóstico. É aí que o seu direito nasce. Depois, todo o desconto de imposto que veio depois disso foi um pagamento indevido. Aí você entra com a ação judicial, pedindo tanto a isenção para o futuro quanto a devolução do passado. E no final, o que acontece? Você recebe de volta os valores dos últimos 5 anos e esse dinheiro ainda vem corrigido pela taxa Selic para compensar a inflação. Certo? Agora que a gente já entendeu a teoria, o que fazer na prática? Com todo esse conhecimento, é hora de se organizar para buscar o seu direito do jeito mais eficiente possível. O primeiro passo é juntar os documentos. Coisa básica, como identidade e CPF. O comprovante de que você é aposentado ou pensionista, claro. E o mais importante de tudo, seu histórico médico. Junte todos os laudos, todos os exames, prontuários, receitas, tudo que puder comprovar a doença e, principalmente, a data do diagnóstico. E para pedir o dinheiro de volta, os comprovantes de pagamento dos últimos 5 anos. Lembre-se, na justiça, a sua história médica contada pelos seus documentos é a sua maior aliada. A informação, como a gente viu, é uma ferramenta poderosa. Saber que esse direito existe é o primeiro passo. O caminho pode parecer um pouco burocrático, mas ele é totalmente baseado em leis e decisões que foram feitas para te proteger. Essa isenção não é um favor, não é um benefício, é um direito seu. E ele foi pensado para te trazer um pouco mais de tranquilidade e dignidade. Agora, a bola está com você. Qual vai ser o seu próximo passo?